Olá pessoal, boa noite. Estamos começando encontros online nesta noite de quarta-feira. Nós estamos no dia 24 de junho, nós estamos no 24º dia desta campanha extraordinária, 40 dias de jejum e oração para nós rompermos e acessarmos a colheita sobrenatural. Sejam todos bem-vindos. Bispo Harfush já está aí. Neto, Salete, sejam bem-vindos. O pessoal chegando. Hoje é o dia de nós lermos Apocalipse capítulo 6. Durante esta campanha, as pessoas então na presença do Senhor definem quantos dias jejuar, quais dias jejuar, que período jejuar. E estamos lendo o livro de Apocalipse 2 vezes. Até o dia 20, nós fizemos a primeira leitura e já estamos então no capítulo 6. Glória a Deus. Deixe-me ver aqui quem está chegando também. Clarice, Júlia, Tairone, Lopes, William, Meire, sejam todos bem-vindos. Boa noite, em nome de Jesus. Vocês estão chegando no Encontros Online. Hoje estamos no 24º encontro. Tem sido uma bênção. Nos primeiros 20 dias, nós trouxemos cada dia uma palavra sobre colheita sobrenatural. E desde o dia 21 de junho, nós estamos recebendo aqui convidados. Hoje teremos um convidado muito especial, o bispo e procurador do estado do Mato Grosso do Sul, Bispo Harfush, também conhecido como promotor Harfush, Sérgio Harfush. Vai ser um tempo muito precioso. Daqui a pouquinho nós vamos chamá-lo para participar da live. Você que está chegando, seja bem-vindo. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. O pessoal está chegando. Lembrando que Encontros Online, esta live que vai ao ar durante esses 40 dias, às 21 horas, horário de Brasília. Para o pessoal do Mato Grosso do Sul, 20 horas. Glória a Deus. Que bênção. O pessoal está chegando e já nós vamos, então, dar sequência. Boa noite, Audrey, Eliana, Boleiros, Raiz Boleiros, vamos lá, quem mais? Que bênção. Vera, Jasmine, Celi, boa noite, Jairo, Irene, pessoal chegando, Priscila, Thaís, boa noite, Silvana, Madalena, todos sejam bem-vindos, Verônica, Maria, que bênção, o pessoal está chegando e já nós vamos começar. Sejam bem-vindos, glória a Deus. Pessoal, vamos dar mais um tempinho para o pessoal entrar, e aí nós daremos início ao Encontros Online desta noite, 24º dia da nossa campanha, 24º dia destes encontros online. Boa noite, Ariela, seja bem-vinda. Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. Glória a Deus, que bênção. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Ariete, Rita, Sandro, José está chegando aí também. Que bom, pessoal, entrando. Já nós vamos começar. Shalom, boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Boa noite, Aline. Glória a Deus. Boa noite, Sérgio Filho, seja bem-vindo. Boa noite, Vera Lúcia, que bom. Sejam todos
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu já aproveitar, tomar a minha aguinha aqui. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Estamos nos encontros online, são 40 lives, 40 dias da campanha de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Boa noite, Elza, Roberto. Glória a Deus. Então, pessoal, vamos começar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos. O Senhor é digno de glória, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração. Não há outro Deus além de ti. Só o Senhor é digno de glória, de majestade. Nós exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Nós nos prostramos diante da tua grandeza, diante do teu poder, diante do teu esplendor. Ah, Senhor, nós te adoramos, te exaltamos. Só tu és digno, Pai, Filho e Espírito Santo, de ser entronizado, de ser glorificado. Aleluia! Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós tributamos a ti a glória devida ao teu nome. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Senhor, nós te adoramos, te damos graças, Senhor, por estes 24 encontros online que nós temos tido. Te damos graças por todos que estão jejuando neste período, orando neste período. Te damos graças por aqueles que estão jejuando hoje, que jejuaram hoje. Senhor, nós te adoramos por aquilo que o Senhor está fazendo através da leitura, do resgate do livro de Apocalipse. Aleluia! Que tremendo! Nós somos gratos a ti pelos testemunhos, pelos convidados que temos recebido aqui, que tem sido inspiração, que tem sido esclarecedor para muita gente sobre a questão da colheita sobrenatural. Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos. Tu és o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Tu és o Deus, aleluia, que se assenta no mais alto e sublime trono. Tu és o Rei da glória, o Rei dos reis, o Rei das nações. Nós te adoramos. Tu és este Deus glorioso, bondoso, cheio de compaixão, clemente, benigno, cheio de misericórdia, longânimo, aleluia, fiel, perdoador, este Deus de aliança, este Deus amoroso, o Deus de toda graça. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, nós decretamos em nome de Jesus triunfo sobre as pragas. Em nome de Jesus, nós decretamos triunfo no nosso campo. Não, em nome de Jesus, somos guardados pelo sangue do Cordeiro e nós decretamos triunfo sobre toda essa praga de gafanhotos também. Em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa colheita ela é preservada, ela é guardada em nome de Jesus. E assim como o Senhor produziu livramento no campo de Sama, valente de Davi, nós proclamamos que o Senhor é aquele que livra o nosso campo do roubo, da usurpação, da destruição, da colheita, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, é o nosso texto básico, fundamental desta campanha. Então vamos declará-lo nesta noite. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 34 e 35. Já vou chamar aqui o promotor Sérgio Harfuch, que na verdade é procurador do estado do Mato Grosso do Sul, bispo da Igreja do Senhor Jesus, Palavra Viva, lá de Campo Grande. Então vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a ceifa, até a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, já branquejam para a colheita, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Que bênção! Nós proclamamos, nós somos daqueles que rompem e acessam a colheita sobrenatural. Vou chamar aqui então, aqui o promotor Sérgio Harfushi, deixe-me encontrá-lo aqui. Vamos lá. Aqui. Já encontrei. Vamos a conectado. Meu querido, meu irmão precioso, Sérgio Harfushi. Eu falei certo, né? Procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, tá certo isso? Eu sou procurador de Justiça do Mato Grosso do Sul. Então, o procurador de Justiça é um promotor de segunda instância que lida com o tribunal. E o procurador do Estado, ele defende os interesses do executivo. Ah, você é procurador de Justiça. Sim. Isso, corrigindo. A gente vai aprendendo. Mas, poxa, que alegria estar aqui. Bispo Harfushi, que alegria. Meu querido, precioso, meu amado, meu irmão querido. É uma alegria recebê-lo aqui. Né? Nós estamos nesses encontros online desde o dia 1º de junho. Nos primeiros 20 dias, nós trouxemos cada dia uma palavra sobre colheita sobrenatural. E desde o dia 21, nós temos recebido convidados. Né? E hoje, com muita alegria, você atendeu o nosso convite para a gente poder conversar. Então, eu gostaria que você assim, se apresentasse melhor, que você contasse aí a sua história. E aí a gente vai conversando das tuas experiências, da tua visão, né, de colheita, sobretudo, não só colheita no âmbito da igreja, né, mas colheita como promotor, como procurador de justiça no estado do Mato Grosso do Sul, né? Também foi candidato a senador por Mato Grosso do Sul. Né? Então, há pessoas aqui que também não te conhecem. Eu gostaria que você se apresentasse. Primeiro, quero te agradecer por lembrar de mim nesse momento. É uma alegria sempre te servir. Na verdade, eu estou sendo abençoado com essa oportunidade de participar desse desafio, né, de trazer esses 40 dias de jejuns com essas lives. Eu sou Sérgio Harfushi, tenho 57 anos. Eu sou casado com a Cláudia Olívia Sesco Ribeiro Harfushi, já há 31 anos. Somos juntos, os dois, pais da Analice, que já é casado com o Daniel e nos deram o bem e a Bia de netinhos. Lindos. A Maressa. Lindos. A Maressa, a Osana e o Sérgio Filho. Nós todos servimos ao Senhor, meus filhos servem a Deus na igreja, em Palavra Viva, debaixo da cobertura do apóstolo Lamartine Pozella, aí de São Paulo. Sim. Eu ingressei no Ministério Público já desde 92 e agora, em 2016, fui promovido a procurador de Justiça. E logo em seguida veio o desafio de me afastar para disputar o Senado. Durante esses 30 anos, eu sempre entendi o cargo como um sacerdócio, como um chamado. Ministério mesmo, né? Um ministério. Isso. Eu tive um dia com o Dr. Miles Morrow e eu perguntei para ele, eu falei, eu sou promotor de justiça e eu sou pastor. Eu quero servir a Deus integralmente. O senhor me orienta a deixar o Ministério Público para servir a Deus com a igreja?
Ele me repreendeu como se eu tivesse assim, como lá da maior besteira. Ele falou assim: você não vê que o seu púlpito está fora da igreja? O seu púlpito não está na igreja, está fora da igreja. Obey the God, obey the God. Aquela voz tremi, já entendi. Isso foi ótimo, porque eu tinha esse conflito de lidar com esses dois ambientes. Só um minutinho. Há muitas pessoas que têm esse tipo de conflito, né, bispo? É verdade. E até alguém me pergunta, mas como que pode ser um promotor de justiça ficar acusando os outros e está na igreja? Eu falei, primeiramente, o promotor de justiça, ele é promotor de justiça, ele não é promotor de acusação. Eu não tenho que acusar ninguém. Se eu estou convencido de alguém é inocente, eu já cansei de pedir absolvição. Eu só vou para um embate pedindo a condenação quando há provas, há elementos. E isso é importante, porque as pessoas que estão no lado da vítima, elas querem justiça. Mas mesmo no júri, eu fiz júri muito tempo, em todo júri, eu me dirigia ao réu com muito respeito e dizia: o que nós estamos aqui tratando foi o que o senhor fez, não é o que o senhor é. Não é? Então, pelo que o senhor fez, se alguém tivesse feito isso contra a tua família, seria a mesma coisa. E eu estou convencido de que o senhor é autor de um crime, e esse crime é passível de prisão. E o senhor vai ter uma oportunidade que as pessoas já não têm, é tempo. E especialmente de buscar a Deus e ler a Bíblia. Então, para onde eu estou mandando o senhor vai ter muito tempo. E quero te oferecer essa Bíblia para que o senhor ocupe bem o seu tempo e, ao sair de lá, saia pela porta da frente. O senhor aceita? Nunca um réu recusou uma Bíblia. Uau. Já teve advogado que falou: não aceita não, não aceita não. Eu aceito sim, pode me dar que eu aceito. Eu sempre usei, então, o meu cargo dentro desse contexto de reino. Seja no interior, seja na capital. Quando eu fui promotor quando eu vim promovido, eu vim para a promotoria de família. Sim. Ah, mas você, como promotor, você vai assinar divórcio e separação? Eu falei, não, mas o nome do promotor na lei é curador do vínculo familiar. Então, alguém para separar ali ia ter que penar, porque eu ia tentar de tudo para conciliar, reconciliar. E era muito interessante que, às vezes, eu tirava o casal da sala de audiência, levava para uma sala ao lado, pedia permissão para o juiz, e aí vinha com o acordo pronto. Às vezes, não dava para reconciliar, mas dava para conciliar. Então, eles saíam de lá amigos, com a partilha de bens, com guarda de filhos. E com entendimento. Assim, com entendimento. A nossa a atuação, ela acelerava bastante, porque eram 120 audiências por semana, muita coisa. Então, cada audiência que você não resolve vai para contestação, vai para outra audiência de instrução e mais outra, e depois vai para recurso e briga, e fica 10 anos brigando. Eu não sei para que separa, porque eles ficam juntos pela briga. Então, havia sempre uma palavra de conciliação ou reconciliação. Eu tive um caso de um divórcio de 5 anos, já tinha passado 5 anos, mas o casal estava brigando por causa de filho e pensão. Eu falei: o senhor já arrumou outra mulher? Ele falou: não. E a senhora já arrumou outro marido? Não. Vocês não percebem que ninguém suporta vocês? Vocês só têm um ao outro mesmo? E aí eu comecei a falar com eles, repreendeu, e outros dois resolveram pedir perdão, abraçar. Aí eu fui olhar dentro do processo, o cartorário esqueceu de mandar a sentença do juiz de divórcio para o cartório. Olha. Então, eles só estavam separados e imediatamente eu pedi a reconciliação, eles saíram casados de lá. Olha, que testemunho. Cada experiência linda, assim. Então, e uma coisa, bispo, isso é colheita. O que às vezes as pessoas elas restringem no reino de Deus, colheita, com aspectos, assim, uma ou duas coisas, e não percebem a amplitude no reino dessa colheita. Porque um casal que se reconcilia é uma colheita não só para o casal, como para a descendência. Eu tive agora nessa última, porque depois disso, eu estou falando já aqui de Campo Grande, no interior, como eu era promotor de todas as áreas, então você tinha uma amplitude maior de atuação. E uma área sempre me atraiu a atenção, era a infância e a juventude. Sim. Eu vi um adolescente na minha frente, infrator, ele roubou.
Aí vai olhar, está fora da escola, na rua, usando droga e envolvido com a criminalidade. E eu ia fazer o quê? Eu ia fazer uma representação para interná-lo. E lá dentro ele ia sair pior. Ele ia sair mais um ano atrasado e cheio de hábitos ruins. Enfim, então eu comecei a lidar com isso. Falei, primeira coisa, eu tenho que ir lá onde ele está. Eu tenho que saber antes. E isso veio guardando essa minha preocupação a ponto de eu procurar aliança com os educadores. Então eu reuni os gestores de escolas do interior e falei, se você fosse promotor, como é que você ia lidar com a educação? E ali eu passei, então, a desenvolver linhas de atuação com a orientação desses profissionais. Sim. Né? Psicopedagogos, assistentes sociais. Eu sempre tive assistente social do meu lado direito lá, me ajudando dentro desse aspecto, porque eu preciso do vínculo da família. Esse adolescente, essa criança, tem que ter algum vínculo, tem que ter alguém por ele. E isso, eu sei que foi sempre orientação de Deus, eu sempre pedi muita sabedoria. Sim. E isso nos deu um projeto, que é o ProSEV, que é um programa... Isso, fala aí desse projeto tremendo. Você já esteve compartilhando sobre ele no nosso congresso, Ocupe o Seu Lugar de Avanço, mas eu creio que é uma oportunidade, porque é um instrumento de colheita do reino. Grande colheita. E impressiona. Aquilo que Deus fala acerca de ser fiel no pouco, Ele põe sobre o muito, eu vi isso acontecer nesse programa. Então, desde Glória de Dourados, que é uma cidade do interior, depois eu fui para Ponta Porã, que é uma cidade de fronteira muito difícil de lidar com a rebelião, aluno armado com 357, magro dentro da sala de aula, professor intimidado. E ali nós começamos a desenvolver esses programas. O que era em síntese? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, trouxe o princípio da proteção integral no artigo 1º. Sim. Esse princípio da proteção integral coloca a criança e o adolescente realmente como prioridade de políticas públicas. Sim. Mas uma linha ideológica do caos começou a ensinar que é isso que queria dizer que dava poder para a criança. O empoderamento da infância e juventude, não é o protagonismo infanto-juvenil, essas coisas dizendo que a coisa mais importante é a criança. Tá bom, mas eximindo ele de responsabilidade, não dava responsabilidade nenhuma. Então ele pode tudo, não deve nada. Essa doutrina maligna, essa desorientação, porque não é isso que o ECA diz, começou a tomar conta dessas escolas, das orientações, e nós estamos há 30 anos ensinando para essas gerações que essa gurizada pode, mas não responde. Sim. Então, eles, na casa, acham que eles podem mandar no pai e na mãe, na escola ele manda no professor, ele manda onde ele quiser. Só que quando ele foge da escola e vai para a rua, lá no campinho ou na boca de fumo, ele quer mandar no traficante, ele toma um tiro. O Brasil, apóstolo, é o 4º país. Isso é pelo mapa da violência. É um índice oficial do governo federal. O Brasil, há muito tempo, é o 4º país no mundo que mais mata jovens abaixo de 19 anos. 4º país. Que triste. Eu estive vendo sobre Moloque a impressão que é um altar para Moloque no Brasil. Porque é muito sangue. Sim. Eu fiz muitos júris de guri de 18, 19 anos, matando de 12, 14. E isso veio... Uma vez um repórter me perguntou por que é que isso acontece. Eu falei, pela desonra. Como assim? Nós ensinamos nesses 30 anos a desonra. Os filhos desonram seus pais. E minha Bíblia diz que há uma promessa para quem honra. Vida longa e vida boa. Quem desonra morre cedo e vive mal. Isso. Daí eu comecei, então, a trabalhar o resgate dessa geração, dizendo que eles precisam honrar seus pais, por bem ou por mal. Quero ou não quero, porque eu sou promotor de justiça, é bom você respeitar seu pai, senão você vem parar aqui. Aqui você me respeita. Eu nunca quis isso. Eu queria que eles respeitassem os pais, e deu certo. Eu fui nas escolas, aqui só em Campo Grande, eu estou dizendo que eu comecei isso lá em Glória de Dourados, Ponta Porã. Sim. Isso com toda a orientação de pedagogos, professores, diretores de escola, pais, até tendo todo o respaldo dos profissionais da área. Sim. Eu pedi para eles me dê os 10 fatores urgentes para lidar com esse assunto: rebelião, e indisciplina e baixa a evasão escolar.
Sim. Porque eu percebi o seguinte, você pergunta para um guri que está lá envolvido com roubo. Você estuda? Estudo. Onde? Na escola tal. Que ano? Ah, não sei não, senhor. Ué, como que não sabe? Ah, a mãe matriculou lá, mas eu nem sei que ano que é que eu não vou na escola. Ele mal sabe em que ano que ele está. E aí usa droga? Não. Nada? Ah, só maconha. O só maconha é uma expressão difícil de separar. É sempre só maconha. E isso eu vi muito. Então, esse perfil de guri que está envolvido com a criminalidade Sim. é de alguém que usa droga, é rebelde e não estuda. Sim. Daí, então, eu falei, eu tenho que manter esses guris dentro da escola. E como que eu posso fazer isso? Trazendo seriedade, responsabilidade. Então, esse projeto ProServe, que é um programa para prevenir a violência e a evasão escolar, ele vem sendo orientado nesse sentido de resgatar os papéis do jovem, da criança, do adolescente com responsabilidade. O que é responsabilidade? É responder por. Isso. Mas como é que eu vou fazer uma criança responder? Eu sou promotor de justiça, eu tenho que usar a lei. Deus nos deu o artigo 1634, inciso 9 do Código Civil Brasileiro, que é uma lei federal. Sim. O que é que diz esse artigo 1634? Compete aos pais, quanto aos filhos menores, exigir. Eu disse exigir. Lei federal. Exigir obediência, respeito e serviços próprios à sua idade e condição. Então, se aos pais compete exigir, os filhos são obrigados, por lei federal. Sim. Obrigados a quê? A obedecer, respeitar e limpar as coisas, que é prestar serviços. Isso. Com isso, eu construí, então, todo um programa de fazer a gurizada limpar o que suja, consertar o que quebra, devolver o que pega e pedir desculpa na ofensa. Sujou, limpou. Quebrou, certo. A mãe paga, ele limpa. Responsável. Responsabilidade. A ideia principal era essa, fazer com que eles respondam de acordo com a sua atitude. Mas não responder penalmente, porque até nisso a lei é muito branda, não é? Sim. A nossa lei, eu tive falando sobre esse programa nos Estados Unidos, e lá, o guri estava lá, ele estava lá com 20 anos, ele falou, eu estou aqui desde os 10 anos, porque eu assaltei uma mulher grávida, nem machuquei nem nada, mas por ter roubado uma mulher dessa, eu estou aqui há 10 anos, desde os meus 10 anos de idade, estou com 20. Como é que é lá no Brasil? Eu tinha medo dessa pergunta. Quando você fala que no Brasil ele mata 30 e fica 3 anos no máximo, é por isso que a população quer a redução da maioridade penal, que é um erro. Reduzir a maioridade penal não resolve. Por quê? Esse índice de adolescentes que são cruéis e que não se acertam com nada, não constitui 1% da população de adolescentes do Brasil. Sim. Então, quando a mídia trata desse assunto, ele põe aquele menino que matou a criança, que estuprou e matou a grávida, etc. Não, esse é 1%. Eu tenho como punir esse adolescente de uma forma mais grave, guardar ele mais tempo com o ECA, melhorando o ECA. E não preciso reduzir a maioridade penal, porque pensa, reduzir a maioridade penal é pegar os nossos netos, os nossos filhos, e colocar na mesma condição. Sim. Você ficou 30 anos, o Brasil ficou 30 anos dizendo que essa gurizada pode tudo, faz tudo, e aí agora eu reduzo. Eles foram ensinados a serem irresponsáveis. Só vai encher mais ainda e multiplicar a iniquidade. Pois é, mas não tem mais lugar. Nós temos mais de 400 mil mandados de prisão expedidos, mas não prende porque não tem onde enfiar. Não tem onde pôr preso. O nosso sistema penal, nosso sistema carcerário é dominado pelo crime organizado. Vou pegar um guri de 14, 15, 16 anos e enfiar debaixo de crime organizado. Primeira coisa que a primeira noite lá vai virar petisco de todo mundo. Isso. É o prêmio, né? Isso aí é um absurdo. Eu não estou adulando e nem passando a mão na cabeça de adolescente. Não estou dizendo. Sim. Mas nós temos como reduzir, nós temos como aumentar dentro do estatuto a internação desses adolescentes.
Eu conheci um sistema lá em Washington, no condado de Fairfax, onde, por unidades, eram 60 adolescentes monitorados, grupos de 7, por monitor, o dia inteiro, estudando e se preparando para sair de lá com uma profissão. Isso sai mais barato do que o nosso sistema, porque o nosso adolescente é reincidente, enquanto ele não fizer 18 anos, ele vai voltando. Mas voltando ao nosso projeto, ao nosso programa, sim. Para fechar esse ponto, isso então me fez a ir nas cidades, dentro e fora do estado, em cada cidade, isso desde 1997, quando eu estava em Ponta Porã, vindo fazer isso. Aí eu vim para a capital, fui promotor da família, como eu disse, trabalhando dentro dessa parte. Fui promotor do júri, e no júri eu comecei a ver muito adolescente morrendo e um lá de 18, 19 matando. O júri é um tribunal especial que conta com a população como juiz dos seus pares quando há crimes dolosos contra a vida. Sim. Ou tentado ou concluído. Sim. E eu sempre tive um índice de aproveitamento muito grande. Nunca humilhei um réu. Nunca, mas com seriedade dizia, o senhor fez isso, isso, e a lei diz isso. Então o Ministério Público pede a condenação. E era condenado. E eu chegava em casa, comecei a chegar, porque comecei a ver guri. Júri faz 18, 19 anos, matando 13, 14, 12. E aí meu filho um dia falou, pai, o que aconteceu? O júri, meu filho, perdeu. O que é perder? É ser absolvido quando eu peço a condenação? Não, foi condenado. Então por que você está mal? Eu falei, porque eu mandei um guri de 18 anos para a cadeia e o outro está morto. E a mãe dos dois estão chorando. Falei, por que você não chega antes da bala? Se o júri começa com a morte, isso. Olha a revelação que esse menino teve. Pois é, que tremendo. Por que você não chega antes da bala? Porque vai antes, porque daí não morreu, você ainda tem chance de cuidar de um e de outro. Isso me deu a revelação de sair do júri. Eu saí do júri e fui para a infância e comecei a desenvolver esse projeto também aqui na capital, que se transformou em lei municipal, se transformou em lei estadual, já é lei em vários outros estados. Estive em Campinas, Paulínia, Valinhos, lei em Caieiras, em vários, no Amazonas, Minas Gerais, e hoje tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 2410 de 2019, da assinatura da deputada Soraya Manato do Espírito Santo, para ser lei federal no Brasil. Para ter uma ideia, o ano passado, o governo do Distrito Federal adotou esse projeto para inserir nos regimentos escolares. O que aconteceu? Com tudo isso, essa matéria foi parar no Fantástico várias vezes. Se você entrar aí depois no meu Instagram, deve ter o endereço aí, promotor Artucci, tem vídeos, inclusive do Fantástico, mostrando. Quando isso aconteceu, veio o Ministério Público do Trabalho. Não foi o Ministério do Trabalho, foi um procurador do trabalho me processar porque eu estava fazendo o guri limpar banheiro. Que era isso, limpou, sujou, limpou. Você não sujou? Eu não estou dizendo que o projeto dizia o quê? Compete aos pais exigir dos filhos respeito, obediência e serviços. Dona, o seu filho pichou essa parede. O que o senhor quer? Manda ele limpar. Dentro da escola. Aí, se não o quê? Se não, eu represento ele por dano material em bem público e ele vai para a promotoria. Agora a senhora escolhe. Ele limpou, acabou. Sim. Né? Agora, senão, é claro que ele vai querer limpar. Até o guri mesmo ia limpar. E isso poupou essa gurizada de ir para a delegacia logo cedo. E trouxe o que mais importava. Mas só que faltava entrar no regimento escolar. Quando o Ministério Público, então, me processou, isso foi para o Conselho Nacional do Ministério Público, e lá eles entenderam que o que eu estava fazendo não era violação das normas, pelo contrário, era um projeto importante e que deveria ser inserido no regimento escolar. No lugar de me punir, o Conselho Nacional do Ministério Público me deu uma recomendação. Vai lá e manda inserir no regimento escolar, manda inserir no regimento escolar esse programa e fiscaliza. Aí pronto, foi mole.
todas as vezes, então, que eu sofri uma grande pressão injusta, Deus dá um livramento e dá um upgrade, um avanço, um avanço. Então, Ocupa o lugar de avanço. Primeiro, deixa eu responder uma pergunta. Essa live vai ficar gravada no canal do YouTube do Ramo Estendido e também no canal do Instagram do Ramo Estendido. Agora, veja, isso é colheita. E isso é o reino. Não é? A importância de ter pessoas estratégicas, capacitadas, em lugares, né, de operação como essa que Deus tem te colocado todos esses anos. Graças a Deus. E eu te agradeço, porque o senhor trouxe palavras sobre a minha vida. Inclusive, essa minha ida para os Estados Unidos foi quando nós nos conhecemos. O senhor falou, Deus está trazendo um manto fora do país. Dali eu comecei, eu fui já para a Argentina, enfim. É claro, eu fui só fazer as palestras, mas esse programa tem se consolidado, tem recebido muita resistência, e cada vez que eu tenho um confronto, Deus promove para algo mais e maior. Por isso essa palavra sua é muito importante para encorajar as pessoas operando nas 7 montanhas, né? Dentro do seu chamado, dentro do seu destino, do seu propósito. Essa sua palavra é muito oportuna dentro de todo esse panorama. Não é sem luta. Até mesmo, eu te disse, eu não gosto de guerra. Meu filho, você tá enfiado até o pescoço nesse negócio, não tem jeito. Eu me lembro exatamente, eu tinha ido, né, ministrar na igreja de vocês. Gente, minha família tem um carinho enorme, não só pelo Bispo Sérgio, pela Bispa Cláudia, mas pelos filhos, o genro, os netos, os irmãos da igreja Palavra Viva de Campo Grande. E eu me lembro certinho, nós estávamos almoçando no restaurante, quando você me disse, não, porque eu não gosto muito desse negócio de guerra espiritual. Eu falei, como não? Você está inserido até as tampas nessa guerra espiritual. E é verdade. A gente viu o quanto realmente Deus nos livra na ignorância, né? Porque eu querendo ignorar isso, e ele me cuidando e cobrando e me ainda levando, quer dizer, eu quis obedecer e mesmo não querendo, não tem jeito, você está dentro e ele escorava as balas contra a gente lá. E conta pra gente, Bispo Sérgio, como que você levava o evangelho do reino, né? E a colheita não só no aspecto de transformação, porque todo esse depoimento que você está dando é a transformação do reino. É o reino sendo como fermento, né, promovendo transformação. Mas compartilha também, porque você tem essa pegada evangelística muito forte. E como que você levava o evangelho do reino junto com este movimento na parte da família, dos... Eu sempre falei de Jesus para as pessoas, dentro do fórum mesmo, tanto que quando eu lidava com casais, eu abria a Bíblia e falava, aqui, me entenda, o meu cargo não é aqui promotor de justiça, é curador do vínculo familiar. Então, eu estou aqui com eu sou pago pelos cofres públicos para proteger o vínculo da família. Então, deixa eu te dizer aqui, e eu começava a mostrar, sem insistir muito, sem falar de igreja, mas da Bíblia, deixava lá. E sempre tinha... eu gostava do ministério chamado Primeiros Socorros para um casamento ferido, dava para cada um, enfim, ministérios de casais. A Universidade da Família nos ajudava muito com material, estive sempre levando pessoas para lá. Eram 2 que eu levava para um lado. Aí, quando eu chegava para a sala de audiência, o juiz às vezes falava, eu já atendi outro casal, é aqueles lá que você diz só Deus. Toma aqui, esse aqui é o telefone deles, eu falei que você vai lá chamar eles lá lado. E o juiz não era, pelo contrário, ele nem queria muito. Depois disso, eu fui para o júri, e no júri você tem não só 2, mas você tem o juiz, auxiliares, 7 jurados, o advogado, o réu, 2 policiais e às vezes 100 pessoas na plateia. Então, eu já falava dali para o réu e falava para o corpo de sentença também. Olha, vocês estão aqui. Provavelmente o advogado de defesa vai dizer, não julgueis para não ser julgados, porque ele sabia
que eu usava a Bíblia. Então Sim. ele sempre tentava, mas era assim, era um petisco, porque o cara não sabia de Bíblia e queria usar isso aí. E aí eu falava, vocês estão aqui investidos por Deus para cuidar dessa parte. Vocês têm que julgar, vocês são obrigados a julgar. E citava textos onde Deus constituía juízes para isso. E Sim. sempre falando do réu, e dava a Bíblia e tal. Depois eu vim para a infância, e aí na infância eu não só falava para o adolescente da minha sala, Sim. mas as escolas começaram a me chamar, eu ia fazer palestra nas escolas. No começo, ia 10% dos pais. Eu pegava a lista me dá a lista de aluno. Uhum. Assina aqui na frente quem é pai. Eu via que de cada turma de 30 ia 3. Falei, tá errado isso aqui. Falei, não, o que é que a gente vai fazer? Bom, é porque eu estou convidando. Convite vem quem quer. Eu fui na lei e vi que tinha subsídio para convocar. E então eu falei para a escola, diretora, acabou esse negócio de convite, agora a senhora vai convocar sob as penas da lei. Aí começou a encher as escolas. Mas assim, entupido de não caber, a mulher ficar desesperada. Eu não sabia que vinha tanta gente, nunca veio tanta gente. Sim. As secretárias de educação aqui de Campo Grande pediram para falar com todos os professores e diretores da rede pública, municipal e estadual. Sim. Eram 10.500 funcionários, servidores. Uhum. Para isso, eles pegaram o auditório Gil de Camilo, que a capacidade era de 1.200. Nós nos reunimos 9 vezes. Era durante 3 dias, de manhã 1, 2, a parte da tarde e à noite. 3 vezes com aquilo lotado. E eles vinham agora convocados pela Secretaria de Educação. Sim. E aí, na primeira reunião que eu fiz com eles, eu falava sobre o projeto, o que nós queríamos, que os professores teriam que ser responsáveis, que a ideia era trazer responsabilidade para o aluno, responsabilidade para os pais. Sim. Agora eu quero ouvir vocês também. Sempre ouvir. Ah, daqui a pouco, olha, o senhor não sabe o que é ser professor, a gente sofre muito. O outro ficava com raiva, tem vontade de matar. Olha, eu estou doente. 34% dos profissionais da educação estão de licença para tratamento da sua saúde emocional. Tamanho é o desgaste, porque eles não têm respaldo nenhum e acabam ficando à mercê, enfim. A gente já viu cada atrocidade, né? Sim. E aí eu falei, e agora? Eu não estava preparado para lidar com isso. Sim. E agora? Eu falei, Deus, ele falou, ó, você tem que falar sobre domínio próprio com eles. Eles estão perdendo o controle de si próprios. Sim. E aí eu comecei a entrar nisso, dizer, olha, vocês precisam ter domínio próprio. Vocês são a autoridade. Eu estou aqui para garantir a vocês autoridade, não autoritarismo, não abuso, não excesso. Sim. Você não vai exigir do aluno, você tem que chegar na hora, você tem que ser um bom exemplo, você tem que preparar uma boa aula. E só tem um problema. Para ter domínio próprio, isso é fruto do Espírito Santo. Isso só é possível se você receber comunhão com Deus, se você tiver paz com Deus através do príncipe da paz. Quem é ele? Ah, Jesus. Eu não ouvi. Quem é Jesus? Pronto. Falei, bom, então a minha proposta aqui é entregar você para o príncipe da paz, para ele trocar o teu coração e que assim você receba o fruto do Espírito, onde vai ter, entre outros 8 elementos, o domínio próprio. Mas isso aqui só serve para quem é pecador. Então, eu quero pedir que os pecadores fiquem em pé. Quem não for, fica sentado aí. E quem não crê também fica sentado. Mas quem for pecador e quiser que Deus troque seu coração, fique em pé. E aí eu fazia uma oração. Eu tenho isso gravado, eu posso te encaminhar. Eu tenho isso gravado, filmado, vários. E ali havia uma choradeira. Eram professores da rede pública, 1.200 por momento. De manhã, isso aí começou no dia 18, 19 e 20 de maio de 2009. 2009. Eu já fazia isso em escola, mas de uma forma assim, dali então eu percebi que era a estratégia que Deus estava dando. Sim. Bom, para resumir isso, desse evento, nós fomos para as escolas, aonde chamava eu não dava conta, era 3 vezes por semana à noite, reunindo escola,
e ia 90%, 100% dos pais com professores nessas. Eles assinavam a presença e dali, então, eu também convidava. Eu falava uma hora e meia sobre a obrigação dos pais em responder pelos filhos. E quem manda na casa são os pais, não são os filhos. Sim. Não é? E contava os exemplos, e você aqui vai ter, da minha promotoria, que é da infância, vai ter a proteção. Se o teu filho não responder, você vai ligar para mim, eu vou ter uma equipe para cuidar desse negócio. E esse guri vai se arrepender de ir na promotoria, porque eu não quero lidar com ele na promotoria. Lá é lugar de infrator. Eu quero que ele responda, ele vai preferir te respeitar na sua casa. Isso foi uma bênção. Eu fazia reunião com 4, 5 mil pessoas, como com 400, todas. Ainda hoje eu estava vendo uma cena aqui nas Moreninhas, 4.500 pessoas no ginásio, e ali, quando eu falei para os pecadores ficar em pé, porque nós vamos entregar essa escola e esse bairro, mas não estava bom. É um bairro com um alto índice de criminalidade. Sim. Eu falei, agora, quem quiser entregar esse bairro para Jesus tem que começar com a sua vida. Você tem que entregar a sua vida para o príncipe da paz, que é Jesus. Então, eu quero que você se ajoelhe aqui. O estádio, aquele... Não é estádio, é ginásio. Ginásio. Ajoelhando. Na linha de frente tinha comandante da polícia militar, delegado de polícia, o subprefeito do lugar, o cara que era do terreiro lá, até tudo, sabe? Vereadores. Aquela linha de autoridade, todos de joelhos. E veja, isso... Pode completar que eu vou dar uma palavra. Aí, então, nós entregamos, de 2009 para cá, todos os bairros de Campo Grande com as escolas. Através das escolas, com a presença das autoridades, juiz presente. E em cada cidade que eu fui em Valinhos, aonde que tem o time da Renata, o time de vôlei. Não é aqui em Campinas? Não, ou é Valinhos? É Vinhedo, é Valinhos, não é? Não é Campinas, mas é vizinho. Uhum. Tinha 15 mil pessoas. No estádio, ali no ginásio, cabia 5 mil. E no pátio em volta, que é um quarteirão inteiro, tinha telões. O prefeito falou, eu nunca vi tanta gente assim, convocados. Então, isso... Pode falar. Nós consagramos Valinhos ao governo de Jesus, Paulínia. E o que é que vem nisso tudo? Essa estratégia de entregar a cidade ao governo de Jesus. Eu tenho uma confiança tão grande de que ele leva a sério e ele vai tomar essa cidade. Amém. Que Campo Grande foi feito assim. E agora o Estado aqui também. Eu já fechei um cinturão em torno do Mato Grosso do Sul. E o apóstolo Roy Santos teve uma revelação sobre esse projeto, dizendo que isso vai ser para o Brasil. Amém. Deus está fazendo aquele cordão de 3 dobras em torno do Brasil. Família, amém. Justiça e igreja. Amém. Família, Estado, família, Estado e igreja. Esse cordão não se rompe e, em nome de Jesus, o Brasil vai ser guardado. Agora, isso que é importante, que o Senhor levante pessoas assim, que tenham clareza do seu chamado, que tenham clareza como agentes do reino no lugar onde Deus tem enviado. Uhum. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vejo assim, que eu fico entusiasmado com o seu testemunho, é você não ser agente secreto. Você sempre, em todo lugar, todos sabem que você é o agente do reino de Deus e que ali você vai trazer uma palavra do reino para estabelecer o governo do reino com justiça, com paz, com alegria no Espírito Santo. Com essa intrepidez, com esse caráter destemido. Nós, povo de Deus, povo da aliança, nós precisamos de pessoas operando nas 7 montanhas, desde a montanha da religião, mas também da montanha da educação, da família, do governo, dos negócios, arte, entretenimento, mídia. Então, isso é muito importante dentro dessa perspectiva de ter essa clareza da identidade de reino.
Eu louvo a Deus pelo apóstolo Lamartine, que é o meu cuidador, meu pai na fé, ele que pregou para mim, eu sou o primeiro fruto dele, eu fui como é, a cobaia dele, o primeiro, não é? E ele nos cobre, nos orienta, mas eu sou muito grato ao Ramo Estendido, porque essa visão de expansão, tomar lugar de avanço, no lugar de você ficar lamentando, olha, estão me processando, ó Deus, o quê? Eu já fico olhando o que isso vai custar, porque o que eu estou fazendo é certo, é justo, eu já estou vendo assim, aonde Deus vai me pôr lá na frente. E aí vem uma pergunta. O que levou você à candidatura do Senado Federal? O promotor de justiça é um agente político, não Sim. político partidário, porque você é o guardião da Constituição. E com as ferramentas que a Constituição de 88 nos deu, nós deixamos de ser só aquele promotor criminal para ser do meio ambiente, da família, do patrimônio público, enfim. E os desmandos são grandes. Como a gente entende da lei e olha lá, fala, o prefeito, me manda essa conta aqui. Isso aqui está errado. Governador, isso aqui. Senhor deputado, o que está acontecendo? O Ministério Público começou a entrar muito dentro dessas questões, porque você precisa estudá-las no eleitoral. E o que não falta é desmando, né? Sim. Com isso, então, você aprende muito sobre... puxa, mas por que esse cara está fazendo isso? Não podia. Aí você entra com a ação, consegue reverter. E eu vim trabalhando isso. E vim dando ênfase na infância, dentro desse aspecto de resgate dos papéis. Sim. Mas a nossa legislação é difícil, porque você pega um adolescente que roubou um celular, aí ele fala, promotor, o senhor está me punindo aqui porque eu roubei um celular, mas e o deputado que roubou 10 milhões? E o seu prefeito, que a minha mãe morreu lá no posto de saúde, porque não teve atendimento, e a gente fica sabendo que ele roubou 20 milhões. Esse celular aqui, por que o senhor não vai pegar o prefeito? A Constituição já tem mais de 100 emendas. E nesses últimos 30 anos, o Congresso Nacional desfigurou a Constituição, sempre dando um jeitinho para escapar. Eu estava em Brasília quando o Delanhol e a equipe da Lava Jato apresentou as 10 medidas contra a corrupção. Sim. Juntamente com um carrinho de 2.700.000 assinaturas do Brasil pedindo que aquelas 10 medidas fossem aprovadas. O senhor Renan Calheiros e o Rodrigo Maia montou uma equipe de juristas que destrincharam essas 10 medidas e puseram uma vírgula e blindando a corrupção. E isso gerou a lei de abuso da autoridade, que hoje pune juiz, promotor e policial se ele intervir. O Congresso Nacional fez um desserviço à Constituição Federal e à pátria. E isso trouxe um dano muito grave. E está trazendo, porque aí eles pararam, então, não podemos mais ter patrocínio de campanha eleitoral privado. Aí vai lá e desvia 2 bilhões para fundo partidário, mais 2 bilhões e 800 para o fundo eleitoral. E isso foi me trazendo uma angústia muito grande. E cada palestra que eu fazia, promotor, por que o senhor não vai lá? Eu quero votar no senhor, eu quero ir lá. Eu falei, mas promotor não é para isso. Por quê? O senhor Lula, quando presidente da República, ele conseguiu trazer a emenda 45. A emenda 45, ela criou o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão corregedor de juízes, e o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão corregedor do Ministério Público. Mas esse órgão não é do Ministério Público, é do Executivo. Ele é composto por OAB, Senado, Câmara dos Deputados, vários segmentos. E são órgãos que podem ser usados, assim, ele procura cumprir a legalidade, mas você percebe que há uma orientação política. De qualquer forma, o que veio de lá para cá é um enfraquecimento do Ministério Público, um enfraquecimento por conta das emendas constitucionais. Então, hoje, um promotor pode muito pouco, porque ainda que ele pode, recorre. E lá em cima, reforma, muda. Onde já se viu
O cara é condenado por um juiz. Para ter uma ideia, ele comete um crime, o delegado apura, manda para o promotor olha, eu acho que ele fez isso sim, tem prova suficiente, ele denuncia. Sim. O juiz olha aquilo, ele fala, o delegado ofereceu o inquérito, o promotor denunciou, eu vou receber essa denúncia, mas vou dar chance para ele provar. Ele tem toda a prova que ele quiser. Aí o juiz fala, eu vou condenar. Condena. Ele está condenado. Aí ele recorre. Tem um tribunal. Vai pro... Então, peraí. Só no Brasil um cara é condenado depois de tanta coisa e continua solto. É um desprestígio. Isso chama-se bandidolatria. O bandido é que tem mais direito que o cidadão. Eu não quero nem saber da vítima, se ele matou, o que ele fez, o dano que ele gerou para a sociedade. Imagina. Sim. Essas inversões são próprias de um sistema corrompido, ideológico, marxista, que privilegia o crime e o bandido, em detrimento do cidadão de bem. Com Sim. isso, eu comecei a ficar tão indignado e falar, para que eu estou servindo aqui? A gente trabalha, hoje eu sou procurador de justiça, então eu preciso, eu atuo junto ao Tribunal de Justiça, dando pareceres e sustentação oral, mas aí você vai, passa até o tribunal, garante, confirma, aí vai lá para o STF, vai para o STJ, muda tudo. Sabe, é aviltante você ver o desprezo disso tudo. A nossa legislação, eu saí do júri também, porque o júri foi pervertido. O júri pergunta, aconteceu o fato, crime? Sim. Esse senhor que está sendo julgado, ele é autor? O que ele fez está no código como crime? Sim, sim, sim. No quarto quesito, ele pergunta, o jurado absolve o réu? Um jurado que acha que sim está condenando, no quarto ele absolve, se você não explicar muito bem. Ele quer dizer o seguinte, olha, você vai absolver, mesmo assim, o cara é culpado, ele matou, você quer absolver ele mesmo assim? Então, essa brincadeira com a vida, isso tudo me trouxe muita indignação. E abriu um precedente, porque promotor, com a emenda 45, não pode ser candidato, nem pode ser filiado a partido. Sim. Desde 2004 para cá. Mas eu sou promotor de 92. Eu já tinha, pelo menos aí de 92 para 2004, né? Você vê aí já 18 anos de atuação, e eu entendo que a Constituição não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos. Sim. Então surgiu uma oportunidade em 2018. Só uma coisa. Nosso Sim. tempo está quase terminando, então Me perdoa. a live é de 1 hora, então é o seguinte, né? Nós Vou ser bem temos rápido. aí uns 2 minutos. Bom, Pra então você concluir. abriu-se uma oportunidade para que eu saísse, porque os colegas falaram, olha, nós precisamos de promotor lá para mudar esse negócio. E como eu tinha andado em todos os bairros, tudo quanto é lugar, saído em mídia, eu estava com o meu nome na sociedade. Então eu me dispus a oferecer o meu nome, sair para Senado, a direção que eu tenho é para Senado, a palavra que eu tinha é para Senado. E apesar de ter saído num partido que se esvaziou, porque ele coligou com outro grupo, eu falei, eu não aceito essa coligação, eu fiquei sozinho no partido, sem coordenador, sem cabo eleitoral, eu fui o candidato ao Senado mais votado em Campo Grande. Uau! Mais que o senador que foi eleito foi o ex-prefeito, mas na capital ele perdeu para mim. E ele é irmão do atual prefeito, que também ajudou o irmão e era apoiado pelo governador. E como eu fui o mais agora nas eleições para prefeitura, o prefeito, que é irmão desse senador, quer reeleger. Então, muita gente insatisfeita com a administração. Com isso, eu estou sendo pressionado, procurado a oferecer meu nome para prefeito. Eu falei, só se eu tiver um partido, porque da outra vez o partido vendeu a minha candidatura. Temos 15 segundos. Enfim, então o que acontece? Nós estamos aqui afastados do Ministério Público para concorrer eu sou pré-candidato a prefeito de Campo Grande, e com apoio de gente assim, o tempo inteiro na rua.
Eu percebo que Glória Deus a está nos Deus. levando a um novo estamento, porque lá eu quero fazer com que o reino de Deus se estabeleça Bispo, com muito justiça. obrigado, mas eu vou precisar encerrar aqui. Me perdoa, Um querido. abraço. Um Grande abraço. abraço. Deus Obrigado, abençoe. gente.